Olá, amados, bom dia a todos. Todos façam um excepcional dia. Hoje eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo ontem. Ontem Deus falava muito comigo para eu dar o meu testemunho na igreja, né? Teve culto ontem. Eu até tinha um compromisso às 20 horas, até avisei lá que eu ia só abrir a igreja e ia voltar. Mas o que é o propósito de Deus? Quais são os seus propósitos? Quando você se prontifica a, a ativar o seu propósito e a fazer ele acontecer aqui na Terra, Deus ele vai te usar. Então, assim, Deus falava no meu coração que era para eu contar meu testemunho. Eu já contei algumas vezes lá, porém, não é, talvez porque não era para mesmo, aliás, não era para a mesma pessoa. Então, o que aconteceu? Eu fui para a igreja e as pessoas que costumavam ir, elas não foram. Foi uma pessoa nova. Chegou uma mulher lá e falou assim: olha, estou desesperada, pede pastor para ir na minha casa. Porque tem uma pessoa lá, uma sobrinha do meu, uma mulher do meu sobrinho, que ela tá desesperada, tá vendo coisas, tá vendo vela preta, tá vendo várias coisas e ela tá chorando demais. E ela vê isso direto. Aí eu falei com o pastor para ir lá e fiquei na igreja, abri o culto. E falei para ele levá-la para a igreja. E qual que era o meu testemunho ontem? O que eu falei ontem? Eu falei sobre o medo. Eu falei sobre o medo. Então, era o que ela precisava ouvir. Era o que essa moça precisava ouvir. Ela precisava saber que tem jeito. Porque olha que tristeza a pessoa viver assim, com medo, viver refém de um sentimento, aliás, de um pensamento que nem existe, não é algo palpável o medo. O medo é um pensamento. E ela, assim, sofrendo muito com isso, porque o medo, ele paralisa a pessoa. A pessoa não dá um passo para frente. Então eu precisava falar, quase que eu não fui no culto, porque eu tinha um compromisso. Mas Deus, ele está em primeiro lugar. Essa moça precisava ouvir de mim que tudo tem jeito, porque eu fui a pessoa que mais teve medo na vida. Eu tinha medo de tudo, principalmente de pessoas. Eu tinha fobia social. Eu tinha medo de água, porque eu fui afogada na minha infância. Eu tinha medo de pessoas, porque eu apanhei muito na infância. Eu tomei medo de pessoas. Eu tinha medo de escuro, porque eu cheguei a ver vultos. Eu tinha pavor de escuro. Então, eu era a pessoa certa naquele momento para falar da minha vida, para expor as minhas feridas, para expor as minhas dores, para desbloquear essa mulher, que na verdade para mim é como se fosse uma criança. Ela tem acho que 22 anos, mas parece uma criança. E ela precisava ouvir a minha história, porque ela emocionou muito, porque é o seguinte, todos os seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito. As pessoas que vão aparecer na sua vida são pessoas que passou pelo que você passou. São pessoas que você precisa falar para elas, que tem jeito. Que se você que era uma improvável, você que ninguém dava nada, se você conseguiu, ela também consegue, porque ela é filha de Deus. Nós somos irmãos, nós somos um todo. Então, se eu curo a minha vida, eu vou curar pessoas. Talvez pessoas que eu nem vou abrir a boca para falar, vai saber da minha história em algum lugar por aí e vai ser curada, porque ela vai se encorajar pela
pela minha história de vida, pela minha transformação. E, gente, o medo é algo muito paralisante. O medo não é algo físico, é algo do pensamento. E como que a gente faz para quebrar esses medos? É você atacando ele. É você atacando o seu cérebro, é você dizendo para o seu cérebro que ele não manda mais em você. Que você está com medo, você vai com medo mesmo. Porque não existe aquilo que você pensa. Essa menina, ela estava vendo vela preta debaixo da cama dela. Olha que tortura mental. E o que eu falei para ela? Que o medo é a ausência de Deus. E é a ausência de Deus. Não tem meio termo. Porque Deus fala que o amor lança fora todo medo. Então, se o amor que é Deus lança fora todo medo, se eu ainda tenho medo, é porque está faltando Deus aqui. Porque se eu estiver sentindo Deus, eu não vou temer a nada, porque eu sei que Ele está comigo. Então ela precisava ouvir essas palavras. E eu falei coisas assim muito profundas para sacudir mesmo a mente dela, porque eu odeio ver gente bloqueada. Eu ainda tenho muitas coisas para me progredir. Mas naquilo que eu me curei, eu posso ver qualquer pessoa na minha frente. Se ela falar que tem os problemas que eu tive, eu vou ensinar ela como que eu fiz. Porque essa é a minha missão. Eu não consigo virar as costas para alguém que está sofrendo. E que eu sei como fazer. E que é tão simples, é só você abrir a boca e falar. Isso é amor ao próximo. Porque se eu me curo, eu vou curar as pessoas que estão ao meu redor. E foi muito bom, porque quando eu falo de mim, quando eu falo das minhas feridas, quando eu exponho as minhas dores, eu estou me curando em outras áreas. Quando eu abro a boca para falar, eu estou tirando para fora aquilo que ainda tem dentro de mim. Porque às vezes você perdoou seus pais, você perdoou alguém que fez mal para você, mal entre aspas, né, inconscientemente, mas a ressonância, a energia que você sentiu, ela ainda fica ali. Então, quando eu comecei a falar da minha história, eu voltei lá nas situações, nos momentos que eu vivi, e eu sentia, tanto que eu me emocionei muito em algumas etapas. É porque eu não me curei? Não, eu me curei, eu perdoei, eu me perdoei, mas ainda existia uma energia que estava em ressonância dentro de mim. Então, para mim, quando eu abro a boca para ajudar pessoas, eu estou me ajudando primeiramente. E quando eu estou falando algo para alguém, eu não estou julgando, porque não é o meu ego que está falando. É Deus que está me usando. E primeiramente Ele fala comigo. Porque não é, Deus não usa a gente para apontar o dedo para as pessoas, para julgar as pessoas. Ele usa nas nossas próprias dores, naquilo que vai te curar primeiro, aí você passa essa energia para a pessoa. Porque eu tenho certeza que quando ela olhou para mim, toda arrumada, toda empoderada para falar, com autoridade para falar, ela não imaginou que eu era uma pessoa improvável, que eu era uma pessoa que já usei drogas, que eu era uma pessoa que já ingeri bebidas alcoólicas, que eu era uma pessoa que brigava, enfim, várias coisas, que eu era uma pessoa que servia encostos, espíritos. Eu não tenho nada contra isso, cada um tem a sua religião, mas para mim não fez bem, porque é uma evolução para mim. Essa religião para mim é uma evolução. Então, eu tenho certeza que o meu testemunho bateu forte com ela, porque as mesmas coisas que ela está sentindo, eu senti. Ela foi abandonada, não as mesmas exatamente igual, mas, por exemplo,
essa menina, essa moça, ela foi abandonada pelos pais dela, ela com 4 irmãos, e colocou ela no orfanato. Ou seja, ali ela já adquiriu medo, porque ela não teve a figura paterna para gerar segurança para ela. Então, ela foi criada com pessoas estranhas. Então, provavelmente, ela ela não absorveu o amor, porque o amor de verdade, quem nos dá, são nossos pais ou nós mesmos. Não tem como no orfanato, é muito complicado no orfanato a pessoa dar amor assim, porque é coletivo, não é individual, a não ser que seja um orfanato muito reconhecido, que tem ali psicólogos e tudo. Mas pelo que eu vi, pela história dela, ela é uma pessoa muito humilde e é uma pessoa totalmente fraca, porque o medo toma conta dela. E isso assim mexe comigo, porque eu fui essa pessoa indefesa, que tinha medo de tudo, que tinha aprovação, necessidade de aprovação. Então eu precisava falar isso para ela. É por isso que é importante a gente ser a gente estar ali para o que Deus nos chama. A gente não virar as costas para Deus. Deus ele precisa da gente para resgatar vidas. Ele não vai descer aqui na terra em espírito, só ele. Ele usa-nos para ajudar outras pessoas. E isso é bom para nós, não é para as outras pessoas, porque você está plantando na sua vida. Você está crescendo como pessoa, você está evoluindo, você está plantando, você está colocando um cristal na sua coroa. Cada coisa que você faz para o próximo, na verdade, você está se curando. Então, assim, eu me comovi muito com a história dessa menina, porque ela é totalmente uma pessoa indefesa, ela não sabe quem ela é. E pior ainda, porque ela tem um neném. E o pastor percebeu que o neném vê as coisas também. Então, olha que situação. Porque tudo que uma mãe sente, o filho sente. Né? Foi o que eu passei para ela. Tudo que ela sentiu na gravidez, o filho dela sente. E tudo que ele viver com ela até os 14 anos, se ela sentir esse medo, ele vai adquirir tudo. Ele vai ser um homem medroso, um homem covarde. Então é muito sério isso. Quando a gente não ativa a nossa identidade, quando a gente não acessa a Deus dentro de nós, a gente deixa as coisas, as nossas crenças tomarem conta da nossa vida, das nossas atitudes. É como se fosse uma corrente energética que fica ali, te travando a sua vida. Eu precisei falar coisas duras com essa menina, porque às vezes a pessoa está tão na zona de conforto, ela está andando com pessoas que vivem a mesma vida que ela tem, que não surte efeito, é por mal. Os outros querem te ajudar? Sim, mas eles vão te ajudar com as crenças que eles têm. Então eu não sei se eu vou ver ela amanhã. Eu não sei se ela vai voltar na igreja. Então eu precisava rasgar o verbo, falar fortemente. Porque o que eu falei para ela? Eu falei da minha vida. Eu falei o seguinte, que eu não sou vítima de nada do que aconteceu na minha vida. Eu recebi o que eu precisava receber. Eu recebi o amor que eu precisava receber. Enquanto eu era vítima, sentava a bunda na cadeira e começava a apontar o dedo para as pessoas, a minha vida era dirigida por essas pessoas. Eu não tinha posse da minha vida. Eu não tinha opinião própria. Eu não tinha atitude.
Porque o que acontece? Ela tem 3 áreas feridas na vida dela. Todas as áreas da vida dela estão feridas. A energia feminina, que é a mãe dela, está ferida. A energia paterna, que é a energia masculina, está ferida. E a criança interior dela está ferida. Ou seja, essa menina não tem identidade. Ela não sabe nem por onde começar. Ela precisa de um mentor na vida dela, de alguém que passou por isso, para poder abrir a mente dela e mostrar para ela quem ela é e tirar ela dessa miséria. Sair da igreja com dor na nuca, de tanto peso espiritual, de tanta energia baixa. Mas eu sei como fazer, eu sei como chegar em casa e tirar essa energia. Agora ela não sabe. E outra coisa, é o que eu falei, é o poder da ambiência. Enquanto você estiver no mesmo ambiente que as pessoas não têm resultados, você vai ser a média dessas pessoas que você convive. Não tem como você ser diferente das pessoas. Porque aquilo ali torna um hábito na sua vida. Então, a gente precisa estar em novos ambientes, morar em novos ambientes, estar em novos ambientes, assistir novas coisas, alimentar nossa mente o tempo todo com coisas de crescimento. Todos nós temos um propósito de vida, mas sempre o resultado desse propósito é ajudar pessoas, seja lá no que for. Tem gente que tem um dom de louvar, tem gente que tem um dom de orar, tem gente que tem um dom de trabalhar em obras sociais, tem várias coisas, cada um tem um dom, é você e Deus, mas todo mundo sabe qual que é o seu dom. Só que às vezes as travas que a gente tem não deixa a gente ir. Eu, por exemplo, o que me travava? Eu sabia que eu tinha um propósito, mas o que me travava? Primeiro, eu não me enxergava como... eu me achava pequena, eu me comparava com as pessoas. Eu tinha necessidade de aprovação, eu ficava pensando o que os outros vão pensar, os outros vão rir de mim. Eu comparava as minhas roupas, o que eu vou usar? Porque na verdade era o ego que estava falando. Porque quando Deus fala com você, você não está nem aí se seu cabelo está para cima, se sua roupa está rasgada. O que importa é a palavra que você está levando. Não importa a beleza. Claro que, se você está falando algo, você tem que viver algo. Porque fica incoerente. Mas para você viver algo, você precisa começar a falar. Porque você só vai acessar quando você der o primeiro passo. Então você precisa se prontificar e começar do jeito que você é, com as coisas que você tem, com as palavras que você tem. Porque é Deus que vai te honrar. Então quando eu tirei essa necessidade de aprovação, medo que os outros iam falar de mim, aí eu falei, foda-se, eu não tô nem aí para as pessoas. Porque a minha vida não é sobre essas pessoas que vão falar de mim, é sobre aquelas que vão ser restauradas através da minha vida. Eu não sofri o que eu sofri à toa, não, para me ser envergonhada, não. Eu sofri o que eu sofri para me ser exaltada e para mim ajudar pessoas, ajudar mulheres, ajudar homens, ajudar crianças, todo mundo. Você não está sofrendo à toa, não. É o que eu falei para essa moça. Moça, a sua vida, ela vai dar um livro, ela vai dar uma história. Você vai ajudar mulheres, você vai despertar mulheres. Você não está passando por isso à toa. Deus, ele está junto com você. Deus, ele vai te honrar. Porque Deus veio para honrar os humilhados. Porque os mais humilhados é os que serão mais exaltados. Isso é bíblico, isso é fato.